Os nerds são hoje um grupo extremamente ativo culturalmente no mundo todo. Em português, na segunda metade do século XX, nos colégios era comum o adjetivo CDF, designando os alunos que apreciavam estudar. Nerds se revelam já na primeira infância. Sua curiosidade natural e ânsia de saber os levam a apreciar brinquedos e atividades criativas e a se tornarem colecionadores natos. Colecionar objetos, figurinhas e livros é uma das típicas tendências nerds. Bonecos de plástico feitos à imagem e à semelhança de personagens de desenhos, quadrinhos e videogames, por exemplo, que interpretam esses personagens em seriados. Numa situação inversa, os verdadeiros personagens de quadrinhos, como Batman e Homem-Aranha, e de animação, como He-Man e Thundercats, começaram a virar bonecos, até que, nos dias de hoje, podemos encontrar action figures perfeitas retratando personagens de qualquer gibi, mangá e desenho. Todo nerd tem pelo menos um. Os dicionários definem a alquimia como a química da Idade Média e a atual química dos CDFs. Porém, a alquimia é, ao mesmo tempo, uma filosofia e uma prática que tem por objetivo atingir a sabedoria suprema e a imortalidade. Envolve, simultaneamente, o aperfeiçoamento do alquimista e a produção de diversas substâncias descritas como possuidoras de propriedades, ou seja, é uma espécie de busca da perfeição material. Historicamente, ficou conhecida pela busca de objetivos bem populares, um método para transformar metais comuns em ouro ou prata, obtendo-se a pedra filosofal, a criação de um elixir da vida que poderia curar todas as doenças e prolongar a vida indefinidamente, e a descoberta de um solvente universal. Androides, assim como robôs em geral, têm feito parte da ficção científica há muito tempo e, sem dúvida, androides com cérebro positrônico são de longe os mais populares. Um androide é um robô ou organismo sintético criado para se parecer e agir como um ser humano. O que parece faltar aos androides da vida real é um item tecnológico fundamental, idealizado por cérebro positrônico. O livro Eu, Robô, escrito pelo intelectual Isaac, retrata naquela época a descoberta do pósitron, partícula de antimatéria relativa ao elétron, de mesma massa e carga invertida. Era recente e o termo positrônico trazia uma conotação científica e moderna ao conceito ficcional. Cérebros positrônicos seriam estruturas extremamente complexas, feitas de uma liga de platina e irídio, que permitiriam não só o armazenamento de uma grande quantidade de informações, mas também a execução de operações e raciocínios complexos numa velocidade muito superior à do cérebro humano. Seu aspecto mais importante, entretanto, não era o hardware, cuja tecnologia nunca foi explicada em detalhes, permanecendo sempre vaga, mas o software, ou mais precisamente, o firmware, que obrigatoriamente embutia de forma indivisível na estrutura básica de cada cérebro positrônico. As 3 leis da robótica, talvez o grande diferencial dos robôs. A referência de Asimov ao cérebro positrônico, entretanto, parece se resumir a características técnicas, principalmente já que na Data e outros androides similares a ele que aparecem na série não têm embutidas em seu cérebro as 3 leis da robótica. Designamos animes ou desenhos animados japoneses no Japão. Essa palavra é usada para qualquer obra de animação, mas fora de lá,
tornou-se sinônimo dos desenhos orientais, produzidos sobre qualquer tema ou faixa etária, não apenas para crianças como se costuma acreditar no Ocidente. A maior parte dos animes tem versões em mangá, e é comum artistas que se dedicam a uma arte atuarem também na outra. Mangás e animes fazem parte indissociável da cultura nipônica, produzindo milhões de revistas e de imagens de animação por ano. A partir da década de 1980, a estética japonesa passou a influenciar a TV, o cinema e as HQs do restante do mundo. A arqueologia existe desde tempos imemoriais, mas popularizou-se entre os nerds após o lançamento dos filmes de Indiana Jones. Apesar de Henry Jones Jr. fazer tudo o que um arqueólogo jamais deveria fazer, toda tumba ou sítio arqueológico em que ele entrava acabava saqueado ou destruído. Define-se como um estudo das coisas antigo mais ciência, com foco nas sociedades e na análise de suas estruturas e práticas por meio da observação dos restos materiais por elas deixados, ruínas, sepulturas e objetos. Já a antropologia, como a própria palavra implica, antropo, homem, mais logos, ciência, estuda o homem com foco nas culturas humanas, não tanto seus produtos materiais. Em seu aspecto biológico, a antropologia estuda o processo evolutivo do corpo humano, através do tempo e segundo as condições do espaço em que cada povo vivia. Em seu aspecto cultural, estuda as histórias orais ou escritas de cada grupo social, costumes, crenças, relações familiares e vários outros aspectos que configuram uma cultura distinta. As duas ciências se mostram, portanto, bastante ligadas e são das mais apreciadas entre as comunidades nerds, que têm muito interesse pela história passada do ser humano e por suas contrapartidas em universos paralelos e alternativos. O Campus Party é considerado o maior evento de entretenimento tecnológico do mundo, promovido inicialmente na Espanha. Desde 1997, há Campus Parties realizados anualmente em diversos países. Durante 7 dias, os participantes mudam-se com seus computadores, malas e barracas para dentro das instalações do evento. Lá, encontram uma completa infraestrutura de serviços, lazer, higiene, segurança, alimentação e, principalmente, tecnologia. Participam do evento estudantes, professores, cientistas, jornalistas, pesquisadores, artistas, empresários e curiosos, ou seja, nerds em geral e geeks em particular. No Brasil, o Campus Party é realizada desde 2008 e a edição de 2010 teve mais de 6.000 inscritos que participaram de atividades 24 horas por dia, abrangendo oficinas, palestras, demonstrações, concursos e outras atividades, com temas variando desde a criatividade digital até a robótica. Prática comum a muitos nerds, o colecionismo é um costume de fazer coleções de objetos. Claro que há muitos não nerds que colecionam coisas que vão das óbvias e valiosas, como selos, moedas, livros raros e obras de arte em geral, até as de valor médio, canetas e relógios, ou mesmo aquilo que não possui valor de mercado, como latas de refrigerantes e chocolates. Há coleções de tudo no mundo. Se existe mais de uma coisa, ela pode ser colecionada por algum maluco, sejam ventiladores antigos, espadas ou latas de lixo. O que caracteriza uma coleção, propriamente dita, é o fato de que os objetos não são utilizados em sua função original.
eles passaram de utilitários a amostráveis. Todo mundo sabe que o universo em que vivemos possui basicamente 3 dimensões de espaço e uma de tempo, e os mais nerds estão até familiarizados com o conceito de espaço-tempo, proposto por Einstein. Embora nossos sentidos nos permitam apenas interagir com um mundo tridimensional e perceber a passagem do tempo de forma linear, as teorias mais recentes indicam que nosso universo deve ter pelo menos 9 dimensões de espaço e uma de tempo. Embora a ciência ainda não tenha encontrado provas da existência de vida fora de nosso planeta, a ficção se encarregou de povoar o universo com todo tipo de seres alienígenas, amigáveis ou não, e as teorias de conspiração informam que os ETs caminham entre nós pelo menos desde os anos 1950. Além das muitas raças alienígenas presentes em universos como Star Trek, destaque especial para vulcanos e cibernéticos Borg, e Star Wars, de humanoides a espécies bem atípicas.